Dinâmicos e dinâmicas, um abraço a todos vocês, mais um vídeo aqui do nosso canal para trazer as informações do Vitória. Nesta quinta-feira teve o workshop e esse vídeo aqui é para trazer para vocês, diria, os melhores momentos, né? Entre aspas, separei alguns trechos que achei super interessante para que você visse com a gente, tá bom? Se inscreva no canal, se você não é inscrito ainda, aperte em inscrever-se para a gente bater a meta aí dos 130 mil até o final de junho, hein? Temos essa meta aí, 130 mil até o final de junho. Não é meta fácil porque não tem jogo, né? Mas conto com a sua colaboração, tá? Vamos lá. Antes de mais nada, a gente vai falar também sobre o Carlinhos, né? O Bruno Xavier. Mas eu queria destacar para vocês, antes de falar sobre SAF, um trecho onde o presidente do Vitória, o Fábio Mota, ele traz à tona uma questão que é a Arena Barradão. E foi ontem mesmo durante o workshop, né? Um trecho interessante. E eu gostaria que você visse junto comigo. Como falei a vocês, separei assim trechos que eu considerei como super interessantes. E antes de falar sobre SAF, vamos nessa. Escutar aí o que o presidente do Vitória, Fábio Mota, falou com relação à Arena Barradão. Vamos lá. É a Arena do Vitória, tá? Eu não sei se vocês sabem, o Palmeiras arrecada na sua arena, só de shows, 60 milhões ano com 50 shows. 60 milhões anos o Palmeiras recebe na sua arena só com shows. Só com shows. Não estou colocando número de futebol, número de feira, só com shows. Salvador ficou fora por muito tempo dos grandes shows internacionais porque não tem um diálogo, não tem condição de se fazer. Então, nós assinamos um acordo de intenções trazido por escritório de SICA com a SP Plan e a eFoods. Quem é a SP Plan? A SP Plan construiu a Arena de Cuiabá, a SP Plan construiu a Arena de Manaus, a SP Plan construiu a Arena das Dunas e a parceira que é a R-Foods tem expertise e logística, é quem faz a operação da Arena Neoquímica, por exemplo, do Corinthians. São dois grupos fortes que têm tradição, não é cortina de fumaça, não é discurso bonito, certo? Com 60 dias os projetos vão estar prontos, nós vamos encaminhar, eu prefiro até para uma Assembleia Geral, mas vou encaminhar também para o Conselho Deliberativo, para que possa ser apreciado. E eu acho que nós mudamos de patamar. O investimento chegou. Sou eu que estou dizendo não. O investimento chegou. A Arena vai sair do papel. Porque os caras que aí estão não estão de brincadeira. Não são neófitos. Não foram pegos ali na Avenida 7 ou não foram pegos ali na Rua Chile. São pessoas e são grupos fortes que já fizeram 3 arenas, 2 Copas do Mundo, que estão no mercado. Inclusive, esse investimento não era para vir para Salvador, ia para Guarulhos. Deu um problema em Guarulhos, graças a Deus. E o investimento veio para Salvador e vem. Nós já temos uma audiência com o governador do estado para apresentá-los e para pedir isenções. Já temos uma audiência com o prefeito municipal para apresentá-los e pedir isenções. E eu tenho, sem sombra de dúvida, que com a construção da arena nós já mudamos de patamar. Vamos mudar de patamar com a base nova e vamos mudar de patamar com a arena nova. Como eu disse para vocês, o Palmeiras arrecada 60 milhões só com eventos. O Vitória vai arrecadar, porque serão os moldes parecidos, nós vamos debater, vamos discutir isso aqui, certo? E vamos ter os investimentos que precisamos já agora, certo? Até porque o momento do futebol brasileiro é um momento novo. Estamos caminhando para ter uma liga única. Até então a gente tem trabalhado Vitória na Libra e existe a outra liga. Na outra liga, os clubes venderam de 10% a 20% por 50 anos. Na Libra nós não vendemos nada, nosso contrato é só de televisão. Essa é uma das razões da gente ter ido para a Libra, certo? E agora nós vamos fundir. Estamos caminhando para ter uma liga única. Quando tivermos essa liga única, o futebol vai ser gerido pelos clubes, nós vamos ter novas receitas de name rights do próprio campeonato, as receitas dos clubes vão crescer, certo? Com patrocínios, com name rights, será um futebol mais forte. Então, eu quero aqui dar as boas-vindas à SMV, de André Sica, de Daniele, de Otávio. Agradecer, e ele vai depois no final aqui explicar um pouco sobre a Arena Barradão, está no nosso tema aqui,
ele vai falar de SAF, mas tem um capítulo específico, ele vai falar da Arena Barradão, certo? Agradecer a Sica por ter buscado os investidores da Arena Barradão, dizer para vocês que ele tem um mandato do Vitória também para buscar investidores de SAF, certo? O mandato tá dentro disso. A Arena Barradão muda o Vitória de patamar, não só pelo equipamento novo, moderno que vai ter, mas eu estou falando de receita mesmo. Nós vamos ter uma receita que nós não temos hoje. Nós vamos diversificar. Nós vamos continuar com futebol, mas vamos ter lá shows, vamos ter lá feiras, vamos ter lá muitas e muitas ações dentro dessa linha. E voltando ao assunto, eu estou muito calmo, paciente e tranquilo quando o assunto é SAF. Não sou contra a SAF, não sou dono do Vitória, o Vitória é maior do que todos nós, tenho a minha opinião sobre a forma de fazer a SAF, mas a minha opinião é só uma diante de 40 mil sócios. Quem vai decidir isso são sócios, quem vai decidir isso é a AGE. Não sou eu, não é Djalma, não é Raimundo Viana, não é Nilton Almeida, não somos nenhum de nós. Agora, tenho o direito de expressar a minha opinião, como qualquer um de nós, até porque nós vivemos num país democrático. Então, vou passar a palavra aqui para Sica. Desculpe, para Nilton Almeida, presidente do Conselho Deliberativo. Bom, ele passa a palavra para o Nilton Almeida e a gente vai trazer à tona uma outra circunstância ainda sobre SAF, né? Quis trazer para vocês primeiro sobre a questão do tema da Arena Barradão, mas ele no prosseguimento falou algo interessante também sobre SAF, aí eu deixei, mas vamos dar prosseguimento aqui ao vídeo. Não esquece de deixar o like também, viu? São 5 mil likes, deixa a curtida aí, não esquece. Tá olhando agora, gente? Deixa o seu like, se inscreva no canal. Se você não é inscrito ainda, aperte em inscrever-se e venha junto com a gente. Bom, um outro tema que eu destaco, né, como super interessante, foi um tema abordado pelo próprio Sica, que está aí no framing, né? Eu já separei o tema, que é com relação aos catares. O pessoal do Catar, né? Que zorro é catares, Anderson? O pessoal do Catar, o movimento SAF Vitória, do Daniel. O próprio Daniel foi quem fez essa pergunta para ele. Eu já separei o trecho, ele falando justamente sobre essa questão. E a gente vai até bater um papo com o Daniel na segunda-feira sobre várias situações, né, com relação à SAF relacionada ao Vitória. O tema é SAF e eu convidei o Daniel para debatermos sobre isso. Mas vamos ouvir a resposta do Sica, do André Sica, que é o maior responsável, né, do Vitória nesse sentido. Ele respondendo Daniel sobre essa questão da reunião que pode vir a acontecer em dezembro com os catares. Vamos ver o que ele falou. Os investidores e efetivamente os catares são e podem ser bons investidores, eles são acessíveis. Eu posso inclusive afirmar para vocês que agora eu viajo segunda-feira para os Estados Unidos, para o Mundial de Clubes, e tenho efetivamente almoço com representantes do Catar. E dentre os assuntos, vai se discutir Vitória invariavelmente, porque é um dos melhores assuntos que tem na mesa hoje e é extremamente interessante, é extremamente atrativo. Então, eu acho assim, sem prejuízo de a gente contar com toda a ajuda que puder contar, e eu topo, sem dúvida alguma, ouvir todas as ajudas e todas as iniciativas que houver, podem ficar tranquilos que principalmente os investidores conhecidos, aqueles que a gente efetivamente, que são os grandes MCOs ou os grandes fundos de investimento, eles efetivamente vão ter notícia nossa e vão ser contactados, porque são as primeiras pessoas que qualquer um efetivamente bateria a porta. Mas efetivamente, vamos lá, acho que conversar com eles é muito importante, Daniel. Beleza, então essa foi a resposta aí do André Sica com relação à questão do Catar. Eu particularmente queria, né, também ouvir essa situação. Por falar em querer ouvir, teve uma pergunta interessante de um torcedor, de um sócio-torcedor, de conselheiro, né? E eu vou pôr aqui, aqui nesse vídeo agora para você também, pois é importante nós sabermos onde o Vitória está na empresa do André Sica. Deixa aí no framing já, né? Qual o ranking, né? Eu gostei dessa pergunta, achei muito interessante. Vamos ouvir esse trecho também, com parte da pergunta e toda a resposta do André Sica, e depois a gente dá prosseguimento aqui ao nosso vídeo. Vamos lá. A equipe de vocês já auxiliou, já fez assessoria
de diversas transações nesse sentido no país, né? E, obviamente, vocês devem ter aí um ranking das principais transações que vocês já fizeram. A maior, a mais relevante, até aquela que não teve tanta relevância assim no cenário nacional. Nesse sentido, pelo que vocês têm visto aqui do clube, vocês acham que a operação que vocês pretendem fazer para o Vitória, ela entraria em que ranking assim, das principais operações que vocês já fizeram? Eu acho que tem uma tendência de ser uma das principais. Tem uma tendência de ser uma das principais. A gente fez grandes transações acima de bi. Espera-se que, pelo que o modelo foi proposto, a gente esteja falando de algo... Exato. Então, entre as 3 primeiras, provavelmente. Ele não prosseguiu, né? Não prosseguiu muito, porque o cara jogou duro aí com ele, né? Gente, se inscreva no canal, deixe o seu like aí, tá? É muito importante pra gente, a gente volta a frisar isso. A sua curtida, a sua inscrição, ela é muito importante pra nós. Então não esquece de fazer isso não, beleza? Uma coisa que eu queria trazer à tona pra vocês também aqui é sobre o Carlinhos e o Bruno Xavier também, né? Os jogadores estão de saída do Vitória e nós vamos trazer aqui à tona para vocês essas informações. Separei para vocês alguns tweets que foram feitos. Aqui o Gustavo Ramos, né, falando sobre o jogador Bruno Xavier. Cadê? Deixa eu pôr na tela aqui para vocês. Só um momento, por gentileza. Cadê, meu Deus do céu? Aqui, agora sim. Bom, encaminhado. O Vila Nova deve anunciar a contratação do atacante Bruno Xavier, de 28 anos. Ele vai rescindir contrato com o Vitória e assinar com o Tigrão nesta janela de transferências. Então, é mais um jogador a deixar o Sport Clube Vitória, o atleta Bruno Xavier. Notícia aí do Gustavo Ramos. E o Vene Casagrande publicou sobre o Carlinhos. Quem está lá no Remo é o Marcos Braz, né? O Remo é um provável destino de Carlinhos. O atacante pertence ao Flamengo, e está emprestado ao Vitória, que não conta mais com o jogador. O time da Série B, que agora tem Marcos Braz, quem contratou o atleta nos tempos de Flamengo, e Carlinhos por empréstimo. Quer Carlinhos por empréstimo. A diretoria do Fla não será contra, caso o atacante tope a oferta do Remo, né? Então aí, Carlinhos pode ir para o Remo. Lembrando que nós trouxemos a informação em primeira mão no último sábado que o Wellington Rato, né, estava em conversas com o Sport. Falei também sobre a conversa, o acerto do Carlos Eduardo com o Mirassol. Isso se concretizou. Falta agora o Rato decidir para onde vai. Se é Atlético Paranaense, se vai para o Vitória, se vai para o Sport, né? Vitória já está. Pertence ao Vitória, inclusive. Se ele vai para o Atlético Paranaense, se ele vai para o Sport, né? Para onde vai aí o jogador o Wellington Rato. Mas vamos aguardar essa situação aí do Wellington Rato. De fato, o Carlinhos já está de saída, é só decidir para onde vai. Bruno Xavier deve ir também para o Vila Nova, e aí jogadores vão sendo realocados, né? Inclusive, mais à frente farei um outro vídeo trazendo à tona para vocês a situação do Vitória, porque assim, muitos jogadores vão deixar o clube e muitos estão machucados. Como é que vai o Vitória para o jogo contra o Cruzeiro, né? E o banco do Vitória, como é que vai? Então, vamos debater sobre isso, torcedor do Esporte Clube Vitória, beleza? A gente vai trazer à tona para vocês mais informações nas próximas participações nossas aqui do canal do Dinâmico, beleza? Bom, vamos finalizando por aqui. Pedido para você deixar o seu like. Se você puder também e não for inscrito ainda, se inscreva no canal do Dinâmico. Venha junto com a gente, contamos com a sua colaboração aqui no canal. Tudo gratuito, viu? Inscrição e like são gratuitos, beleza? A inscrição e o like são gratuitos, é isso aí. Valeu, gente. Um abração.